Opa, aqui é o Gabriel, para quem não me conhece ainda, e para quem caiu de paraquedas nessa aula, essa é a aula 2 da jornada Smart 10K. Então é o seguinte, se você caiu de paraquedas aqui, volta lá na aula 1 para assistir a aula 1, para você entender a linha de raciocínio aqui dessa aula, beleza? Nessa série de aulas da jornada Smart 10K, eu estou ensinando os primeiros passos para você chegar do 0 a 10 mil reais por mês vendendo celulares. E nesse segundo episódio, nessa segunda aula, eu vou te falar sobre como comercializar os celulares, quais são as margens de lucro, né, das vendas de celulares, como que funciona esse mercado de vendas de celulares, porque na aula 1 eu falei mais sobre acessórios para celulares, né? Eu falei mais sobre a venda, né, de capinhas para celulares, né? Falei mais sobre a venda de capinhas, falei mais sobre a venda de películas para celulares, as margens de lucro, né? Falei mais sobre a venda de carregador para celular, falei mais sobre a venda de fone de ouvido, acessórios para celular. E também vou focar em como que você vai fazer para conseguir atrair os clientes certos, para você conseguir vender os celulares para essas pessoas. Eu estou muito feliz por saber da quantidade de visualizações que teve a aula 1. Quanta gente decidiu entrar para esse mercado de celulares e está aqui aprendendo os primeiros passos para chegar do 0 a 10 mil reais por mês vendendo celulares. E hoje quem está aqui ao vivo comigo e quem chegar até o final dessa aula vai ver o tamanho da oportunidade que eu tenho para você se tornar meu aluno no método Smart 10K, para transformar a sua vida, assim como a vida dos meus alunos que estão sendo transformadas. Vários dos meus alunos, como o Janiel, que eu mostrei o vídeo dele lá na aula 1, e vários outros alunos que já estão ganhando dinheiro nesse mercado de celulares. Conforme eu for falando, minha equipe vai colocando as fotos das evidências para você ver se você acha que é muito bom demais para ser verdade ou se você acha que é muito difícil ganhar dinheiro nesse mercado de celulares. Dá só uma olhadinha nos resultados dos meus alunos. Vários alunos já abriram as suas próprias lojas de celulares, como o Renan, por exemplo, lá de Itupeva, que montou a Smart Air Celulares, já está ganhando dinheiro nesse mercado. Olha só a loja dele, que bem organizada. Como o Felipe, lá do Mato Grosso do Sul, que começou vendendo celulares e acessórios na casa dele, porque ele trabalhava em outro serviço e começou a vender celulares nos tempos vagos. E hoje está ganhando dinheiro pra caramba nesse mercado. Como o Jean, lá de Jardinópolis, que já está faturando bem mais que 10 mil reais por mês com a loja dele. Olha só que top a loja dele. Como o Ricardo, que montou a Infinity Cell lá em Mogi Mirim, começou só com assistência técnica de celulares e hoje está com a sua loja bombando. Como o Pedro, da PW Store, lá do Rio Grande do Norte, que já está com 2 lojas de celulares. Olha só as lojas dele, que capricho! Olha só as lojas dele, que lindas! Como o Sandro, lá de Americana, do lado de Campinas, já abriu a sua loja, a S. Cardoso Imports, e já está ganhando dinheiro nesse mercado. Como o Vinícius, lá de São Vicente, já abriu a sua loja também, a Nexus Tech, e está vivendo das vendas de celulares e acessórios, e como vários outros dos meus alunos, e você pode ser o meu próximo aluno a ter resultado como esses meus alunos que eu mostrei para você, como as lojas deles que eu mostrei para você até aqui, como o depoimento do Janiel que eu mostrei na aula anterior, através do meu método, que é o método Smart 10K, que eu vou te explicar mais daqui a pouco. Eu vou fazer um pequeno resumo do que eu ensinei na aula 1. Na aula passada, eu falei sobre os lucros, né, que você pode ter ao vender acessórios para celulares, né? Qual que é a margem de lucro da venda de uma capinha para celular? Quanto que você pode ganhar vendendo uma capinha para celular? Qual que é a margem de lucro que você consegue ter, né, nas películas de vidro para celular, nos carregadores, nos fones de ouvido, nas caixas de som, etc, etc. Eu comecei com os acessórios para celulares, né? Aí na aula 1 eu ensinei para você quanto que você paga de custo e quanto que você consegue lucrar com a venda de uma capinha, com a venda de uma película, com a venda de um acessório. Eu falei também e te mostrei o tamanho do mercado de celulares. Então, se você ainda não assistiu a aula 1, volta lá e assiste para você entender melhor essa aula 2. Beleza? Minha equipe deixou o link da aula 1 aqui embaixo na descrição dessa aula. Então clica na descrição dessa aula aqui embaixo e está o link para você voltar lá e assistir a aula 1. Fechou? Bom, então vamos lá para a parte mais importante dessa aula.
você já está com o papel e a caneta aí para anotar, né? Porque você não pode perder nenhuma vírgula do que eu vou te ensinar aqui agora. Então eu sugiro que você anote todos os detalhes, que eu vou explicar tudo sobre as vendas de celulares, as margens de lucro, os preços médios de custo dos celulares. Vou explicar também sobre os fornecedores de celulares, sobre como atrair os clientes certos para você conseguir vender os celulares para essas pessoas através do tráfego pago, que é uma nova forma de propaganda aí, que está dando muito melhor do que as propagandas tradicionais. Vou te explicar também como ganhar dinheiro até mesmo na venda de uma garantia estendida para o seu cliente. Então vamos lá, vamos começar pela margem de lucro da venda de um celular. Vamos começar pela margem de lucro. Vamos falar sobre a margem de lucro da venda de um celular. Qual é a margem de lucro de um Redmi 12 Xiaomi, por exemplo? Você tem noção? Ainda não, né? Agora você vai ter noção quanto você pode ganhar vendendo um Xiaomi Redmi 12, por exemplo. Você não sabe o preço de custo ainda de um Redmi 12, né? Vamos ver, esse daqui é na versão 256 GB com 8 GB de memória RAM. Ele tem duas versões, né? A versão 128 e a versão 256. É óbvio que na versão 128 GB tem 4 de RAM, 6 de RAM e 8 de RAM. E na versão 256 GB tem na versão 8 GB de memória RAM, beleza? Vamos falar o preço de custo de um Redmi 12 desse daqui, fechou? Vamos lá. Redmi 12. O preço de custo de um Redmi 12 256 GB com 8 GB de memória RAM é aproximadamente 950 a R$1.000. Um aparelho de 256 GB com 8 de RAM. Você tem noção do quanto que você pode vender esse Xiaomi Redmi 12 256 com 8 de RAM? A margem, né, de lucro dele está em média aí de R$500 de margem de lucro desse Redmi 12. Ou seja, nas minhas lojas hoje, nós vendemos esse aparelho a R$1.597. Você pode estar vendendo nessa margem aí, né, nessa média de preço na sua loja também. Essa é uma média de preço, né, que praticada pela maioria das lojas aí do Brasil, tá? Então, hoje o Redmi 12 256 hoje, nas minhas lojas nós vendemos a R$1.597. Você tem mais ou menos R$500 de margem de lucro nesse Redmi 12. Por quê? Suponhamos que a gente tira esses R$97 aqui para os outros custos, né? Para a despesa da loja, pagamento de funcionário, colaborador, no caso, água, luz, internet, etc. Ainda sobra R$500 de lucro livre na venda de um aparelho, o Xiaomi Redmi 12, para você ter noção da margem de lucro de um celular, beleza? Vamos citar mais um outro exemplo aqui para você ter noção. Você sabe quanto custa? Qual que é o preço de custo? Por exemplo, de um Xiaomi Note 12S, um Note 12S, lançamento agora também da Xiaomi. Claro que já está lançando o Note 13 agora, mas o Note 12S ainda é considerado um lançamentão aí, né? Um pouco melhor do que o Redmi 12. Esse aparelho hoje, o Note 12S, ele é de 256 GB com 8 de RAM, só que ele é 108 megapixels de câmera. Ou seja, a câmera dele é o dobro e mais um pouco da câmera do Redmi 12. Bem mais potente, né? O processador melhor, né? E tudo mais. O Note 12S hoje, nas minhas lojas, nós vendemos a R$1.799. R$1.799 o Note 12S da Xiaomi. E sabe quanto a gente paga? Preço de custo? Preço de custo desse aparelho é, em média, R$1.150 a R$1.200. Esse é o preço médio de preço de custo, vai depender de região para região, mas esse aqui é mais ou menos o preço de custo desse aparelho. Olha só a margem de lucro que a gente tem. Faz a conta para você ver quanto vai dar.
praticamente R$ 1.800 venda, R$ 1.200 custo. Está dando aí mais ou menos R$ 600. Tira aí mais ou menos R$ 100, como foi no caso dos R$ 97 que eu falei, a margem de lucro do Redmi 12, sobra R$ 500 de lucro na venda também desse Note 12S. Na verdade é R$ 600, só que tira R$ 100 para despesa aí. Na verdade não é tudo isso, mas eu estou falando por mínimo do mínimo R$ 500 de margem de lucro na venda do Xiaomi Note 12S. Olha o tamanho da margem de lucro. Agora pensa aqui comigo. Imagina só, se você vende um Xiaomi Note 12S para o cliente, aí você pega e vende uma capinha, aí você pega e vende uma película desse Redmi Note 12S para o cliente, aí você pega e vende mais um fone de ouvido ainda, porque os aparelhos novos agora não estão mais vindo com fone de ouvido. Não sei se você sabe, a maioria dos aparelhos novos, lacrados na caixa, agora não está vindo com fone de ouvido mais. Imagina só se você faz um combo. Vende o aparelho, vende a capinha, vende a película, vende o fone. Imagina para quanto vai essa margem de lucro aqui. Se você assistiu a aula 1, você sabe o lucro que você tem vendendo uma capinha, você sabe o lucro que você tem vendendo uma película, o fone de ouvido. Então essa margem aqui sobe, cresce muito mais. Ah não, Gabriel, mas eu não quero vender tudo isso e ter uma margem de lucro tão grande, eu quero me destacar da concorrência, eu quero vender mais que os meus concorrentes. Beleza, você pode dar de brinde a capa, a película, um fone de ouvido, você pode dar de brinde na venda do celular, porque olha a margem de lucro que você está tendo. Vai diminuir muito pouca coisa da margem de lucro aqui da venda do aparelho, por quê? Você sabe os preços de custo da capinha, película, fone de ouvido, que eu não vou falar de novo aqui. Está lá na aula 1. Se você assistiu a aula 1, você sabe quanto custa as capinhas, né, as películas, os fones. Então, esse lucro aqui, ou você pode aumentar esse lucro, se você vender o celular mais os acessórios, ou você pode chegar quase num lucro desse, dando de brinde, né, os acessórios, para facilitar a venda no celular. Vamos falar aí um celular de outra marca, porque eu já falei 2 celulares da Xiaomi, né? Vamos falar a margem de lucro de um celular de outra marca agora. Vamos pegar aqui, por exemplo, um Samsung Galaxy A24, um aparelho top de linha que está no mercado aí agora, né? Claro que não é dos aparelhos mais elevados, mas beleza. Um Samsung Galaxy A24, 128 GB, né? Tem na versão 4 GB de RAM e também tem na versão 6 GB de RAM, o Galaxy A24, 128 GB. Você sabe qual que é o preço médio de custo de um Galaxy A24 desse da Samsung? Vou te falar aqui agora. O Galaxy A24 da Samsung, hoje, nós vendemos ele nas nossas lojas, tá? Nós vendemos eles a R$ 1.299, tá? Sabe o preço de custo desse Galaxy A24? Hoje nós pagamos aí em média de R$ 950 no preço de custo desse aparelho, certo? Preço de custo. Tá? Então, olha a diferença que está dando aí, 950 para 1.300, né? Vamos ver quanto está dando de diferença aí. Vamos arredondar para 1.000, dá 300, 350. Tira R$50 de despesa aí, está sobrando R$300 de lucro na venda de um Samsung Galaxy A24. Vou até escrever o modelo dele aqui, ó. Um Galaxy A24 da Samsung, 128 GB. Você pode pesquisar no mercado aí, hoje, nesse momento mesmo que você está assistindo essa aula, qual que é o preço médio de venda praticado, né, por todas as lojas do Brasil. Pode pesquisar em Magazine Luiza, Pernambucanas, Americana, pode pesquisar, né, em outros marketplaces, Mercado Livre, por aí, ver qual mais ou menos é o preço praticado médio. Tá? Então a gente está vendendo a R$ 1.299, a gente está vendendo barato esse Galaxy A24, 128 GB, nas nossas lojas hoje. Vendendo barato ainda a gente consegue ter uma margem de lucro de R$300. Claro que essa diferença aqui dá 350. Só que tira 50 para despesa. Vou falar um pouco mais, né, de custos, de despesa um pouco mais para frente nessa aula. Tira 50 aqui para custo de tráfego pago, quanto você gastou para colocar o cliente dentro da sua loja, né?
quanto você gastou com frete, etc, etc. Ou se você vai dar uma capinha, uma película para o seu cliente, coloca junto, né, dentro desses R$50 aqui, que seria como despesa e os custos que você teve para poder efetuar essa venda. Então, você vendendo um aparelho de R$ 1.299, você ainda consegue ter uma margem de lucro de R$300 na venda de um celular. Pensa comigo aqui agora. Vendeu 10 celulares com a margem de lucro de R$300, já dá R$3.000. É óbvio que você não vai ficar vendendo celular de R$ 1.299. É lógico, é claro que você vai vender um Note 12S de R$1.800. É claro que você vai vender um iPhone. E a margem de lucro do iPhone tem margem de lucro de um iPhone que você... Tem modelos de iPhone que você consegue lucrar muito mais ainda que a venda de um Samsung, que a venda de um Motorola, que a venda de um Xiaomi. Tá? Beleza, então. Vamos falar da margem de lucro de um último modelo aqui agora de outra marca, da Motorola, para a gente ir para o próximo passo dessa aula, tá? Aqui você está tendo a noção de quanto você consegue ter de lucro na venda de um celular, né? Olha o tamanho da oportunidade desse mercado. Ah, Gabriel, mas tanta concorrência, mas igual eu já te disse na aula 1, meu amigo, hoje, até uma criança, um bebezinho que nasce ali, uma criança de 6 meses, 1 ano de idade, o pai e a mãe já dá um celular para essa criança. Às vezes o pai e a mãe compram um celular novo e o celular velho do pai e a mãe vai para essa criança utilizar. Então, hoje no Brasil tem mais celular do que gente, igual eu já mostrei na aula 1. Celular, cada dia vai ser vendido mais. Então, mesmo que aumente a concorrência, vai aumentar muito a demanda, como já tem aumentado muito. Tá entendendo? Então, suponhamos que você venda aí 10 celulares no mês, a uma margem por baixo dos panos, por baixo de R$300 cada um. Vezes 10 celulares, só 10 celulares no mês, você vai ter um lucro de R$3.000. Cara, R$3.000 dá 2 salários mínimos, concorda comigo? R$3.000 dá 2 salários mínimos e sobra mais um pouquinho. E você acha, quanto tempo você acha que vai para você vender os R$10? Se você fazer uma boa propaganda, fazer um bom marketing, igual eu vou ensinar para você daqui a pouco, nessa aula mesmo, você consegue vender esses 10 celulares aqui, rapidinho, rapidamente, ganhar o valor que você teria, olha o tanto que você teria que trabalhar para poder ganhar os R$3.000. E você vendeu 10 celulares, você já consegue ganhar os R$3.000. Tá entendendo? Então, vamos falar aqui agora do último modelo da Motorola. Vamos ver aqui, o Moto G32. O Moto G32, esse daqui é na versão 128 GB com 4 GB de memória RAM. O Moto G32 hoje, nós vendemos ele nas nossas lojas, nas lojas de Moreira Celulares. Preço de venda dele, R$1.397. Sabe qual é o preço de custo desse aparelho? R$980 a R$1.000. Você está entendendo que é mais ou menos R$300 aí, no mínimo, a margem de lucro líquida na venda de um celular? Tá vendo que aqui tá dando ó, 400, mais de 400, mas tira a despesa. Tô falando por baixo R$300 na venda de um celular. E se você vende um celular baratinho de R$1.000, significa que você pagou em média 720, 750 no máximo, para vender esse mesmo celular que você pagou 720, 750, vamos colocar aí um celular, um Xiaomi Redmi 12C, por exemplo. Ó, um 12C da Xiaomi hoje tem vendido muito, é um dos aparelhos mais vendidos nas lojas de Moreira Celulares hoje, nas minhas lojas, 128 GB com 4 de RAM, tá? Um 12C, mais ou menos esse preço de custo aqui, e esse preço de custo ainda você compra parcelado em 10, 12 vezes no cartão. Agora, se for à vista, abaixa mais ainda. Você paga em torno aí, à vista, 650 num 12C, tá? E sabe por quanto você vende esse celular aqui? Por R$1.000. Tá? Nós colocamos o preço de 997, um valor quebrado para ficar mais chamativo, para vender mais, tá? Nós vendemos a 997 um 12C. Um Galaxy A04e da Samsung, 128 GB, a gente vende ao mesmo preço, paga mais ou menos o mesmo preço de custo. Então,
Você já teve noção da margem de lucro líquida da venda de um celular, né? Beleza. Agora vamos para o próximo passo. Fechou? Vamos partir para o próximo passo agora, tá? Só vou tomar uma aguinha aqui. Ah, Gabriel, mas você falou para mim mais ou menos o preço de custo dos celulares, mais ou menos o preço de venda, né? Quanto dá para mim lucrar na venda de um celular aí? Mas, Gabriel, e os fornecedores? Aonde que eu vou comprar esses celulares? Beleza, então. Vamos falar agora sobre fornecedores. A gente estava falando sobre a margem de lucro, sobre o preço de custo, né? Agora vamos falar, então, sobre fornecedores. Aonde você vai conseguir comprar, né? Esses celulares. Fornecedores, tá? Gabriel, onde que eu vou conseguir comprar esses celulares para eu poder comercializar, para eu poder vender? Eu tenho contato dos 30 melhores fornecedores de celulares. Eu tenho os 30 melhores fornecedores de celulares do Brasil, escolhidos a dedo por mim. Eu hoje estou há mais de 8 anos no mercado de celulares. Eu tinha 3 lojas, vendi uma loja. Estou com 2 lojas de celulares, negociando com esses 30 melhores fornecedores de celulares do Brasil. É claro que com uns eu compro mais, com outros eu compro menos, mas desses 30 melhores fornecedores, eu escolhi a dedo. Eu escolhi a dedo os fornecedores. Tem muito golpe por aí no mercado, tem muitos fornecedores que vendem celular e nem te dá garantia. Tem muitos fornecedores que te dá garantia, mas você vai atrás dele para ele cobrir uma garantia, ele fala que aquilo ali a garantia não cobre. Então, eu escolhi a dedo e tenho os contatos dos 30 melhores fornecedores de celulares do Brasil. Ah, Gabriel, mas não tem dinheiro para investir em estoque? Não tem dinheiro para investir em estoque, Gabriel. Como que a gente faz? Beleza. Desses 30 melhores fornecedores de celulares do Brasil, alguns deles te libera crédito para você montar o seu capital, para você montar o seu estoque de celulares, mesmo sem ter capital para investir. Então, mesmo que você não tenha nenhum real para investir em estoque de celulares, esses fornecedores libera crédito para você montar o seu estoque de celulares, mesmo sem pagar nenhum centavo de entrada. Você está entendendo? Você tem noção do que eu estou falando aqui? Olha a oportunidade que você está tendo para entrar para esse mercado de celulares. Você está entendendo? Então vamos lá, continuando. Você não tem nenhum centavo para investir. Você vai fazer o cadastro com os fornecedores, tá? E desses fornecedores que libera crédito, você vai comprar, você vai montar o seu estoque, certo? Você vai montar seu estoque. Você vai vender os celulares. Você vendeu o celular, tirou o seu lucro da venda do celular, certo? Aí você vendeu o celular, pegou o seu lucro, aí sim você vai pagar o fornecedor. Aí sim você paga o fornecedor. Você pega o celular, faz a propaganda, vende, tira seu lucro, depois você paga o fornecedor. Você está entendendo a facilidade, a oportunidade que você está tendo de entrar nesse mercado de celular, mesmo sem ter dinheiro para investir em estoque? Ah, Gabriel, mas cadê o contato desses fornecedores? Onde estão esses fornecedores? Calma, coração, que nós já vamos chegar lá. Beleza? Aqui eu estou explicando para você. Imagina só, você compra aí um celular aí de média de R$700 de custo, né? Outro aí de 750, outro de 950, né? Aqui você vai ganhar R$300. Aqui você vai ganhar R$300 também. E aqui, vamos supor que você vai ganhar R$400, tá? Em 3 celulares, você consegue ter R$1.000 de lucro. Olha só, vendendo 3 celulares aqui que você pegou do fornecedor, sem investir um centavo, você consegue ter R$1.000 de lucro. Você pegou o seu lucro, aí sim você vai pagar esse fornecedor. Mais adiante eu vou explicar sobre como vai funcionar os contatos desses fornecedores, etc. Beleza? Então imagina só, você não tem dinheiro, não tem cartão de crédito para começar, né? E mesmo assim você consegue começar
montar seu estoque de celulares com esse fornecedor que libera crédito para você, não os 30, alguns deles te libera crédito para você montar seu capital, montar seu estoque, mesmo sem ter capital para investir. Então vamos agora para o próximo passo. A gente acabou de falar de margem de lucro líquida de aparelho, mais ou menos preços de custo dos aparelhos. Falamos um pouco sobre fornecedores, né, que você consegue montar o seu estoque mesmo sem ter dinheiro para investir. Olha o tamanho da oportunidade que você está tendo para entrar nesse mercado. Agora nós vamos falar do seguinte problema que você pode estar pensando aí agora. Ah, Gabriel, você está me ensinando que eu posso ter um estoque de celulares mesmo sem ter dinheiro para investir, mas eu não tenho um centavo no bolso para montar a minha loja de celulares. Como que eu vou fazer? Pois é, né? Para montar uma loja de celulares, né? Para montar uma loja de celulares para você poder ganhar dinheiro, montar loja, tá? Você precisa alugar um ponto comercial. Você precisa alugar um ponto comercial. Você precisa comprar os balcões e prateleira, né? Balcões e prateleira. Você precisa montar a fachada da loja. Você precisa comprar um estoque de mercadorias para poder montar a loja. Você não vai montar a loja vazia sem nada para vender lá dentro, certo? Então você precisa montar um estoque de mercadorias, né? Beleza. Tudo isso gera custo. Para montar a loja gera custo, né? Alugar um ponto gera custo, né? Comprar balcão, prateleira gera custo. Para montar a fachada da loja, para montar estoque. Tudo gera custo, mas e se eu te disser que simplesmente você pode começar trabalhando de casa, através da internet? Hoje as coisas facilitou muito. Não é obrigatório você ter uma loja física, você montar uma loja física de celulares, principalmente agora, com as redes sociais, com o que eu vou te ensinar daqui a pouco, que é o marketing e propaganda através do tráfego pago. Você pode trabalhar na sua casa sem precisar montar sua loja. Então, você não precisa montar sua loja. Você pode trabalhar de casa. Você não precisa alugar um ponto comercial. Você não vai pagar nem um centavo de aluguel. Você não precisa comprar balcão e prateleira. A sua vitrine vai estar no Instagram, vai estar no Facebook, vai estar nos marketplaces, através do tráfego pago que eu vou te ensinar daqui a pouco. Você não precisa gastar com fachada da loja, você não precisa gastar com montagem de ter um estoque. Ah, Gabriel, mas como que eu vou começar? Mesmo que eu vou começar em casa, eu preciso ter um estoque. Beleza, só que começando na sua casa, você pode aí começar, igual eu falei na aula anterior, com R$200, com R$300, comprando capinha e película, igual eu já falei na aula 1, tá? Então, você pode começar com muito pouco estoque. Você pode comprar um pouquinho só de cada coisa. Você não precisa montar um estocão grande, igual quando você vai montar uma loja. Então, olha o tamanho da oportunidade e ainda você pode começar trabalhando da sua casa, beleza? Então, agora, vamos para o próximo passo. Vamos falar agora sobre um assunto que você vai ficar de queixo caído, você vai ficar sem acreditar no que a gente vai falar isso agora. Fala, nossa, Gabriel, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Agora nós vamos falar sobre venda de garantia estendida. Venda de garantia estendida. O que é fazer uma venda de uma garantia estendida de um celular? É você vender um produto que não existe. Vender a garantia estendida de um celular, você vai lá e vende Note 12S. Você vai lá dar 1 ano de garantia para o cliente. Aí você consegue vender a garantia estendida, dar mais 1 ano de garantia para o cliente, ele vai ficar com 2 anos, né? Com 1 ano de garantia que é padrão do aparelho, mais 1 ano de garantia que você está vendendo para ele um produto que não existe, que é a garantia estendida. É um produto simbólico através ali de um termo, né? É óbvio que você vai fazer um termo, tudo certinho, explicando, tal. A garantia estendida não cobre dano acidental, que você não pode falar mau uso, né? Que no caso seria quebra de conector de carga, quebra de tela, né? Garantia estendida não cobre isso, assim como a garantia de fábrica do aparelho.
Nesse termo vai estar descrito tudo certinho. A garantia estendida é para cobrir defeitos de fabricação do aparelho, tal. E, nesse termo, o cliente vai fazer a assinatura dele no termo. Então, se o cliente chegar lá na sua loja, se você vem no celular, depois de um ano venha dar problema, né? Que você vendeu a garantia estendida, o cliente fala, mas faz um ano e meio que eu comprei o aparelho, mas eu comprei a garantia estendida com você. Daí o cliente chega com a tela quebrada do celular. O cliente chega lá na sua loja com a tela quebrada do celular. Você vai falar para ele, meu amigo, infelizmente a garantia estendida, conforme o termo, não cobre, né, mau uso, no caso não cobre dano acidental, né? Nesse caso você vai trocar a tela do aparelho desse cliente, que eu também, né, vou ensinar para você dentro do método Smart 10K como você vai fazer para trocar a tela do aparelho do cliente. Como que você vai fazer para trocar a tela do aparelho do cliente sem precisar colocar a mão na massa? Sem precisar sentar, comprar máquina, comprar equipamento para poder trocar a tela, tá? Vamos falar sobre assistência técnica dentro do método Smart 10K, mais para frente, né? Na próxima aula eu vou falar isso, nessa aula não vai dar tempo de falar tudo isso, né? Mas vender garantia estendida é vender um produto que não existe, por incrível que pareça. Vamos lá, Gabriel, não estou entendendo nada. Você já foi numa grande empresa alguma vez comprar um produto e o vendedor te ofereceu a garantia estendida? Por exemplo, você vai comprar um celular e o vendedor te fala, por apenas mais R$ 9,90 na parcela, você leva mais um ano de garantia? Por apenas mais R$ 18,90, por apenas mais R$ 19,90, você adiciona mais um ano de garantia estendida desse aparelho? Eu garanto que já aconteceu isso com você ou com algum membro da sua família. Foi comprar alguma coisa na loja, chegou lá o vendedor, ofereceu a garantia estendida. É isso mesmo que a gente vai fazer, que eu vou ensinar você a fazer. Você vai vender a garantia estendida, que é um produto que não existe, assim como as grandes varejistas. É como se você fosse vender um seguro para a pessoa. Tá entendendo? Então, se der um problema dentro do período da garantia, isso é, se o celular realmente der um problema de fabricação, e se isso acontecer, a garantia vai cobrir para você. Simplesmente isso. Então você não precisa tirar nem um centavo do bolso. Tem duas coisas, uma coisa é a garantia estendida, que é para defeito de fabricação, que é muito raro acontecer, e tem o seguro do celular, né? A garantia estendida, né, é para defeito de fabricação. E um seguro de celular, aí sim ele cobre, né, o dano de uma tela quebrada, etc, etc. Mas você está vendendo a garantia estendida, não o seguro. Beleza? Tá, Gabriel? Agora você me ensinou sobre as margens de lucro, me ensinou a média dos preços de custo, quanto dá para ganhar numa venda de um aparelho celular, mas como que eu faço para atrair os clientes certos para conseguir vender esses celulares? Opa, então nós vamos falar agora sobre marketing e propaganda. Vamos começar falando agora sobre marketing e propaganda. Como que você vai fazer para atrair os clientes para a sua loja? Beleza? Como que você vai fazer? Mesmo não tendo loja física, como que você vai atrair os clientes para a sua loja online, se você não tem loja física? Tá? Vamos falar sobre isso agora. Vamos falar sobre tráfego pago. O tráfego pago é a mais nova forma de propaganda, tá? Que você vai chegar nas pessoas certas. Vamos começar falando nisso com um panfleto das lojas Moreira Celulares. Esse foi um dos últimos panfletos, né, que eu fiz nas minhas lojas. Foi na promoção dos mês dos pais, né, conforme você pode ver aí, promoção dos mês dos pais, né, tava na época ainda do Poco X4 Pro, agora já tá no X5 Pro, tava na época do Note 11, agora já tá no Note 12, tá lançando já o Note 13, né, inclusive já foi lançado o Note 13, tava na época do Redmi 10A, do 9C, então esse panfleto é um pouco antigo porque a gente parou de fazer panfleto. Por quê? O custo que você tem para fazer um panfleto, esse daqui foi de outra promoção que a gente fez, ó, mega explosão de ofertas, né? Isso aqui não era uma data específica, não era uma data comemorativa como o mês dos pais, né? Praticamente a gente usou quase a mesma arte ali, mas o que acontece? Quando você solta um panfleto desse no comércio, nas ruas, esse panfleto vai chegar, você vai ter que gastar dinheiro para esse panfleto chegar em qualquer tipo de pessoas, em pessoas aleatórias. Concorda comigo? Então você vai queimar muito dinheiro para fazer uma propaganda do tipo tradicional. Hoje, uma propaganda do tipo tradicional, uma propaganda tradicional, você gasta muito mais dinheiro do que se você for fazer o tráfego pago. Então, esquece da propaganda tradicional.
Esquece de um panfleto, esquece do carro de som na rua. Claro que o boca a boca ainda funciona, que é uma propaganda tradicional. Mas, para você conseguir vender a maior quantidade de celulares é através do tráfego pago. Gabriel, nunca ouvi falar nisso. O que é isso? Tráfego pago é você fazer propaganda dentro do Instagram, dentro do Facebook, dentro das redes sociais, onde as redes sociais utilizam anúncios. Você já estava rolando o feed do Instagram, do Facebook, alguma vez apareceu um anúncio para você? É claro, é óbvio, isso aí acontece todo dia. Você está rolando o feed ali, aparece uma propaganda. Aquela propaganda aparece para você porque você gosta daquele tipo de coisa. Por exemplo, se você tem um cachorro em casa, vai aparecer propaganda de ração de cachorro, por incrível que pareça. Ah, Gabriel, mas como que o Facebook, como que o Instagram sabe disso daí? Porque ele mapeia você e essas plataformas grandes trabalham com venda de dados. Então, no tráfego pago, você vai comprar dados. Você vai comprar dados e comprar leads. O que é uma lead? Lead é um cliente, né, interessado pelo seu produto. O cliente já está pesquisando comprar um celular. O cliente entrou lá na internet e pesquisou lá Samsung Galaxy A54 5G, 256 GB. Aí, 3 dias depois, se você sabe fazer o tráfego pago da maneira correta, aparece o seu anúncio lá da sua loja do Galaxy A54 na tela do celular desse cliente que estava pesquisando no Google há 3 dias atrás. Então, você vai comprar o lead certo. Então, a propaganda que você fazer, o marketing que você fazer, vai para essa pessoa certa. Você não vai gastar dinheiro, você não vai torrar dinheiro fazendo a propaganda do tipo tradicional. Tá entendendo aqui? Através do tráfego pago, então, através do Instagram, do Facebook, você vai comprar lead, você vai pagar para o Instagram, vai pagar para o Facebook, falando assim, ó, você vai gravar um vídeo do anúncio do celular, olha, promoção, né, Xiaomi Note 12S, promoção Realme C53, lançamento da Realme agora, o Realme C53 está na promoção, portanto, aí você vai falar para o Facebook, para o Instagram, através do tráfego pago, mostra esse anúncio aqui, mostra esse anúncio, o nome do anúncio chama criativo. Mostra esse criativo para esse tipo de pessoa. Beleza. Aí você vai comprar, você vai pagar para o Facebook e para o Instagram para esse anúncio aparecer na tela dessa pessoa. Essa pessoa vai clicar embaixo do anúncio e vai cair para falar com você no WhatsApp. Aí você vai fechar a venda com essa pessoa no WhatsApp. Essa é a melhor forma, essa é a melhor forma de propaganda, de marketing para você conseguir captar e atrair clientes, tanto para a sua loja física quanto para a sua loja online. Então, com isso, você pode trabalhar de casa. Você começa a divulgar os aparelhos, fazer tráfego pago no Instagram, no Facebook da sua casa, conversa com o cliente, marca um local, um local para vocês se encontrarem e você fazer a entrega do celular, ou vai na casa desse cliente, né, fazer a entrega do celular. Você não precisa ter loja física, como a gente já falou anteriormente. O tráfego pago é a forma mais barata de você conseguir fazer propaganda e vender os seus produtos. Por incrível que pareça, com a média aí de R$10 por dia, com R$10 por dia, você já consegue atrair vários leads interessados pelo seu produto, com apenas R$10 por dia. Agora imagina R$10 numa propaganda tradicional. Você não faz praticamente nada com R$10 numa propaganda tradicional. Agora, no tráfego pago, né, através do marketing digital, que é o tráfego pago, você vai conseguir comprar a lead certa e fazer uma venda para o cliente, muitas das vezes por menos de R$10. Fechou? Então essa é a melhor forma de propaganda através do tráfego pago. Você percebeu o tanto de conteúdo que eu já te dei até aqui? Eu garanto que a sua cabeça está explodindo de tanta informação e de tanto conhecimento do mercado de celulares que eu te passei até aqui. Concorda comigo? Então, esse foi o conteúdo de hoje. E olha, eu consegui explicar o máximo que eu expliquei, né, até aqui para você sobre esse mercado de celulares. Mas eu sei que esse contexto aqui é um tempo limitado. A jornada Smart 10K são 3 aulas. Essa é a segunda aula, né? Então não dá tempo de eu te ensinar absolutamente tudo sobre o mercado de celulares dentro de 3 aulas só. E eu sei que tem algumas pessoas nesse exato momento, né, que pode estar interessado numa solução mais aprofundada, numa solução muito mais completa, né, sobre o que eu ensinei até aqui. E eu tenho essa solução para você. Essa solução é o método Smart 10K.
O método Smart 10K é o exato passo a passo que você vai usar para você conseguir chegar do 0 a 10 mil reais por mês vendendo celulares. O método Smart 10K. O método Smart 10K, com ele você vai chegar até 10 mil reais por mês vendendo celulares. Tá? E sim, eu vou abrir as inscrições para esse treinamento Smart 10K. O método Smart 10K são mais de 30 horas. Mais de 30 horas. Tá? Eu te ensinando do absoluto zero a você chegar no faturamento líquido de 10 mil reais por mês vendendo celulares. Eu estou falando de 10 mil reais livre por mês no seu bolso. E eu sei que você deve estar ansioso para saber como que funciona o método Smart 10K. Mas por enquanto eu não vou dar mais detalhes nessa aula. Eu vou falar um pouco mais sobre o método Smart 10K, vou dar mais detalhes na próxima aula, na aula 3, no próximo episódio dessa série da jornada Smart 10K, tá? Amanhã eu vou falar sobre como vai funcionar os detalhes do método Smart 10K, beleza? O que eu quero que você saiba agora é que eu não estou aqui só para te vender alguma coisa. Eu não estou aqui só para te vender o meu peixe. O que eu quero que você coloque na sua cabeça agora é o tanto de coisa que eu já te ensinei até agora, de graça. A gente aprendeu nessa aula até aqui as margens de lucro dos celulares, o preço médio de custo dos celulares, sobre a oportunidade que você tem com os fornecedores de celulares de comprar celulares e montar seu estoque sem ter capital para investir. A gente aprendeu também nessa aula sobre a melhor forma de fazer captação de clientes, que é através do tráfego pago, né? A melhor forma de propaganda que existe, né? Inclusive, eu ensinei para você até a oportunidade de que dá para ganhar dinheiro até com um produto que não existe, que é a venda de uma garantia estendida para o seu cliente. Eu te ensinei sobre que não precisa, né? Não precisa obrigatoriamente ter uma loja física de celulares, que você pode começar trabalhando de casa. E na aula 1 eu te ensinei que começando com 200 reais, 300 reais, já é possível você começar nesse mercado. Já é possível você ganhar dinheiro vendendo acessórios para celulares. Lembra lá da aula 1, onde eu te ensinei isso? E eu abri ainda mais a sua mente para esse mercado e explodi a sua cabeça de tanto conhecimento desse mercado de celulares, né? Então, nós vamos encerrando essa aula por aqui e na próxima aula, na aula 3, eu te espero amanhã às 8 horas da noite, no mesmo horário, onde você vai ter a oportunidade de conhecer como funciona o método Smart 10K e como você pode se tornar meu aluno. Então, eu te vejo na próxima aula de amanhã, no mesmo horário. Tchau, tchau. Até amanhã. Uma ótima noite para você e um bom descanso. Valeu!